Evoluir, descobrir e conhecer para se transformar. Não tem como a gente pensar em prevenção se nós não tivermos uma mente aberta. Por que eu falo isso? Porque nós surgimos do problema instalado. Quem trabalha com prevenção necessita ter uma mudança de comportamento para conseguir conduzir os cursos de prevenção. Por que vocês acham que eu falo isso? Qual é a diferença entre um grupo de problema instalado e... vamos lá. Criançada. Senhores, senhoras, vamos controlando. O que vocês acham que tem de diferente entre prevenção e problema instalado na hora que vocês vão trabalhar? O que tem de mais diferente? Quem fala? Quem já tem essa experiência? O que tem de diferente entre prevenção, trabalhar um curso de prevenção com os pais na prevenção, com os professores na prevenção e trabalhar com os pais dentro de um problema instalado? Qual é a grande diferença? A percepção chega antes. Mas sabe qual é a grande diferença? É a alegria. Os pais na prevenção chegam na alegria. Os pais na prevenção acham que não tem problema. Os pais no problema instalado chegam machucados, todo quebrado. O problema instalado, o voluntário tem que puxar aquele pai e reconstruir aquele pai. E na prevenção, nós temos que desconstruir o pai e construir o pai e a mãe, para um novo olhar, nova ética e etc. Então, o voluntário que sai do problema instalado e vai tocar a prevenção, ele tem que ter esse olhar. Por quê? As palestras, que é o desenvolvendo e estudando o princípio do dia, tem que ser com exemplos e modelos dentro da prevenção. Quando você vai trabalhar na prevenção, a partilha é completamente diferente da partilha de um problema instalado. No problema instalado, o coordenador não precisa abrir a boca, porque todo mundo vai falar e vai vomitar tudo que tiver que vomitar de dor ali. Na prevenção, você tem que ficar, o quê? Cutucando. Você tem que ficar instigando o pai para que ele fale e pense sobre o princípio do dia. Então, é tudo diferente. E é esse olhar que vocês vão ter que ter. Tem muita coisa nesse mundo que a gente tem a chance de trocar. De trabalho, de cidade, até de sexo. Mas trocar de família não tem jeito. Comparação. Mesmo que você estiver infeliz na sua família e começa outra, a família que você deixou continua sendo sua. A família que você tem é uma receita que ninguém repete. Por mais que todo mundo fala que família é tudo igual. É tudo igual, mas é diferente. É um paradoxo. Por isso que eu falo, começou uma família, responsa. E na família, a gente tem que ensinar isso para os filhos. Começou, termina. Eu tenho uma gastura desse trem de ter iniciativa e não ter acabativa. Marlúcio, minha filha, é assim. Comparação. Lava as vazias, não lava a pia no final. Passa o pano na casa, não lava o pano de chão. Aí eu falo com ela, Marlúcio, minha filha, você precisa terminar seus começos. Começou a família, cumpra a sua tarefa. E as tarefas vai só mudando. Comparação. Primeiro suas tarefas de filho, honrando quem te educou, quem veio antes de você. As raízes da árvore, minha filha, os seus ancestral, coisinha. Depois vem a tarefa de cuidar dos filhos. Responsa, muita habilidade ser pai e mãe. Não dá para desistir de filho. Tem até que a música do Adoniran que fala: Deus dá o filho conforme o cobertor. Tem que aceitar e acolher. Depois chega a hora de cuidar dos velhos, retribuir e cuidar de novo. Ter uma
uma família é um cuidar sem fim. É o nosso primeiro coletivo. Eu cuido deles, eles cuidam de mim. Realmente, não é isso? Cuidar da família. E é esse nosso propósito desde que o amor exigente nasceu. Começou cuidando das famílias com problema instalado e continuamos cuidando das famílias agora dentro da prevenção. Devemos encontrar formas novas de pensar sobre o mundo em que vivemos. O que nós queremos para esse mundo, o planeta Terra? O que nós vamos fazer com esse planeta Terra? Mas principalmente nós devemos nos preocupar com quem? Com quem vive nesse planeta Terra. Não basta a gente se preocupar só com o planeta. Nós temos que nos preocuparmos com o quê? Com as nossas vidas neste planeta. Isso nós devemos nos preocupar e muito. Como será o mundo daqui a 20 anos? Quem se atreve a falar? Como vai ser o mundo daqui a 20 anos? Quem? Hã? Maluco, que jeito? Vai ser o que tem que ser. Só que nós temos que pensar. Ele vai ser um mundo de grandes necessidades tecnológicas. Nós vamos ter um mundo onde nós vamos ter que nos adequarmos a essa tecnologia daqui a 20 anos. Quantos anos eu vou ter? Já estou me adequando, vou ter que me adequar mais. Mas os nossos filhos, que tipo de habilidades e competências eles vão precisar ter? Não importa o que vem lá na frente, o que não vai mudar nunca. O que os nossos filhos, as nossas crianças vão precisar, com certeza. Afeto, carinho, limites, estímulos e modelos positivos. O mundo pode virar de ponta cabeça, mas ele só vai continuar a ter gente, no termo correto da palavra gente, se continuarmos disponibilizando para essas crianças afeto, carinho, limites, estímulos e modelos positivos. Se eu tenho a certeza absoluta que essas crianças vão precisar disso, e eu vivo no planeta Terra, o que tem que acontecer? Nós vamos ter que trabalhar isto nas nossas famílias. Primeiro comigo e depois com as pessoas no meu entorno. E é aí que entra o nosso amor exigente. Terceiro setor surgiu justamente para suprir o que o primeiro setor, que é o Estado, o poder público, não estava conseguindo, o que a indústria, o privado, as empresas não estavam conseguindo. Surgiu o terceiro setor, que é o homem colocando a mão na massa, isto é, pegando, tendo fé, tendo coragem, mas pegando a sua pá e indo trabalhar. Não basta fé. Vá com fé, mas leve a sua pá. E foi o que o amor exigente fez. Nós tínhamos lá já o grupo dos problemas instalado, trabalhando com as famílias e trabalhando com a sobriedade, e em 2003, lá em Londrina, surgiu o nosso congresso falando de prevenção primária, que naquela época chamávamos ainda de primária, hoje ainda se chama, mas fala-se também a prevenção universal. Prevenção primária, reeducar-se para educar, em Londrina 2003, e no congresso seguinte, já vem Dona Mara com um livro de prevenção, nos presenteando com o programa de amor exigente prevenção, 15 semanas. Era assim que nós o chamávamos. Todos lembram disso? Ok. Hoje, como nós chamamos esse curso que a Dona Mara programou de 15 semanas? Educaê. Por que, Bernadette, você colocou o nome Educaê? Custou, lembra? Quantos congressos eu vinha pedindo? Como é que nós vamos dar o nome a esse curso de 15 encontros? Achamos o nome, Educaê. Nós não, a equipe de São Paulo. Conseguiu esse nome e nós adotamos rapidamente, porque nós tínhamos uma grande dificuldade. Como divulgar o nosso curso? Se nós estávamos falando de prevenção, quando a gente falava que era um curso
de 15 encontros do amor exigente era um nó. Tudo errado. 15 encontros, ninguém quer um curso de 15 encontros, é muito tempo. Falava em amor exigente, droga. Então a associação estava ficando muito difícil de te fazer a propaganda. Então nós colocamos Educaê, que é o curso de 15 encontros. Está entendido que é um curso de 15 encontros? Educaê. Ok. Então saímos do amor exigente e prevenção e Dona Mara falou, agora trabalhe. O livro está aí. É só pôr a mão na massa. Quem nós vamos atingir com esse presente que eu estou dando para vocês do curso de 15 encontros que hoje nós chamamos de Educaê? Nós vamos atingir a família, ok? Família, qual família? Famílias que ainda não têm o problema instalado. Então, nós vamos atingir os pais, os avós, e podemos também, num sonho maior, naquela época, atingir quem? A escola. Atingir a escola, quem? A comunidade escolar. Quem pertence à comunidade escolar? Professores, diretores, servente, merendeiro, porteiro, todos que estão dentro da comunidade escolar. E depois, num sonho maior, atingir a comunidade. A quem nós queremos atingir e proteger? As crianças. Todo esse nosso movimento é para proteger os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos alunos. Mas para que eu consiga fazer isso, quem que eu tenho que ajudar? A mim mesmo. E eu tenho que mudar o meu comportamento. Ok? Então, é isso que nós queremos quando nós pensamos em prevenção. Prevenção aos comportamentos de risco começa em casa e poderá ter continuidade aonde? Na escola e na comunidade. Então, a nossa função maior é ver hoje, isso eu gosto de deixar claro para vocês, o que é vulnerabilidade. Se eu olhar para uma criança, para aquele bebê que está ali, e ver que ele vai comer uma folha venenosa aqui, eu falo que ele está vulnerável. Neste momento ele está vulnerável. Ele está correndo risco nesse momento. Ele está em uma situação que pode levá-lo a uma situação de risco. Então a vulnerabilidade é o agora. Agora ele está correndo risco. Então eu tenho que olhar para a criança e ver qual é a vulnerabilidade daquela criança. E em cima dessa vulnerabilidade eu vou trabalhar o quê? Aumentar os fatores de proteção. Fatores de proteção é o que eu vou fazer para lá na frente, eu vou fazer numa caminhada lá na frente para poder ajudar aquela criança a atingir o objetivo que nós queremos, que é não usar as drogas, ter comportamentos adequados. E nós temos que fazer o quê? Diminuir os fatores de risco. Mas eu só consigo fazer esse planejamento de saber quais são os fatores de proteção e de risco que eu tenho que trabalhar, se eu conhecer o quê? A vulnerabilidade. E é isso que nós temos que ensinar para os pais que nos procuram nos cursos de amor exigente Educaê. Que eles aprendam a olhar que cada coisa que eles estão fazendo hoje pode pôr o seu filho em risco hoje. Ou cada coisa que ele estiver fazendo hoje pode ter uma consequência lá fora, lá na frente. Então, o curso de amor exigente é fazer com que os pais mudem o seu comportamento diante dos seus filhos, o comportamento na relação marido e mulher, para que os filhos tenham fatores de proteção aumentados. Então, tudo que nós falarmos de prevenção dentro do amor exigente, nós chamamos do quê? PQV aí. Tudo que englobar prevenção
chama-se PQVAE. Agora eu vou começar a dar a subdivisão. Dentro do PQVAE, como é que nós damos um curso de 15 encontros? Qual é o nome do curso de 15 encontros? Educaê. Então, nós temos uma ferramenta dentro do programa de qualidade de vida de amor exigente, PQVAE, nome que surgiu lá de Itumbiara, lá nos anos 2009. Maria Auxiliadora, junto com os alunos, na facilidade de falar com esses alunos, a sigla surgiu, Programa de Qualidade de Vida com Amor Exigente, PQVAE. Então, tudo que se fala em prevenção é PQVAE. Usamos o Educaê como uma ferramenta para traduzirmos esse programa de prevenção através de um curso de 15 encontros. Como nós podemos fazer? Com a família. Chamamos os pais, os avós, a comunidade em geral. Isso nós chamamos de PQVAE, família. Então, nós vamos dar o curso de 15 encontros para esse público de família. Muito que bem. Quem vem junto com o pai, mãe e avó? Criança. Então, nós temos que trabalhar com aquelas crianças o amor exigentinho. Então, dentro do Educaê, do curso de 15 encontros, onde os pais, avós, comunidade em geral chegam, nós trabalhamos o quê? Uma sala de amor exigentinho. 2 salas, 3 salas, depende da faixa etária, depende do número de voluntários que eu tiver. Se eu tenho bastante voluntário e bastante crianças, podemos dividir em diversas faixas etárias. Por quê? Nós vamos trabalhar com as crianças ludicamente. Então, cada faixa etária pede um tipo de trabalho, um tipo de dinâmica. Amor exigentinho acontece só nas salas onde tem o curso Educaê? Não. Aonde mais eu posso ter amor exigentinho? Escola ainda não. Vamos. Qualquer, peraí, aqui saiu. Nós podemos ter PQVAE dentro da comunidade. O que o Aguinaldo está fazendo é amor exigentinho, dentro de uma comunidade, dentro de um projeto que ele já tem. Podemos fazer amor exigentinho em uma creche? Podemos. Podemos fazer numa ONG? Podemos. Então, amor exigentinho é onde nós tivermos crianças para aplicar a prevenção. Muito que bem. Quando nós vamos para a escola, aqui curso Educaê dentro da escola. Quem que nós chamamos? Comunidade escolar. Ok? Essa comunidade escolar, dentro dessa comunidade escolar, quem que nós temos? Os alunos. Então, com PQVAE, escola. E aplicamos os princípios para os alunos. Quem aplica os princípios para os alunos? Os professores. Escola é professor. Amor exigentinho, voluntário. Voluntário não entra dentro da sala de aula, a não ser que seja dentro de um esquema onde ele já é professor e pela própria autorização de diretores, mas não é para entrar. Voluntário é amor exigentinho. Ok? Se for no horário oposto à aula, como projeto, ok, podemos entrar também. Daí nós podemos como voluntário. Mas dentro da sala de aula, só professor. Respeitamos os fatores culturais, sociais, econômicos e o modelo familiar de cada indivíduo. Isso nós não podemos perder. Nós não temos receita. Toda a prevenção, assim como todo amor exigente, vem da expressão do próprio público que nos procura. Nós vamos conduzindo dentro da realidade do nosso público. Nossas famílias estão em constante construção, transformam e são transformadas pela sociedade. Porém, nós não podemos perder de vista, quando nós estamos dando um curso de prevenção, o nosso maior desafio, que é fazer a mudança de comportamento própria pessoa que está fazendo o curso de prevenção e também com o objetivo de reduzir
o uso de drogas lícitas e ilícitas dos nossos meninos. Para que a educação produza efeito, para que dê certo, para que aconteça realmente a educação, nós temos que fazer o quê? Tem que haver coerência, constância e consequências. Isso nós temos que trabalhar com os pais. Imagine essa sala se nós tivéssemos uma pessoa com deficiência visual. Ela ia cair o tempo todo, porque cada hora essa sala está de um jeito. Tem uma coisa no lugar errado. Quem é deficiente visual tem que ter uma casa esquematizada, para que ela ande o tempo todo sem tropeçar em nada. As famílias também têm que ter esse modelo. Não é uma coisa tão rígida, mas ela tem que estabelecer uma organização tal que os filhos olhem e saibam exatamente onde está cada coisa e qual é o valor que os pais estão querendo passar para ela. Isso vai fazer o quê? Ser uma referência interna para os nossos filhos. As pesquisas mostram que o maior risco para a experimentação e abuso de substâncias psicoativas ocorre o quê? Em períodos chamados de transição da vida das crianças. Quais são os períodos de transição das crianças? Quem chuta aí? Adolescência? Separação dos pais? Todo mundo já pensa, está certo a sua, mas todo mundo já pensa na adolescência. Mas não, começa antes. A criança, o tempo todo, ela tem alguns momentos de fases onde ela tem uma transição. Então, as mudanças significativas que nós destacamos: desenvolvimento físico, a puberdade, situações social, mudança de cidade, escola, separação, divórcio dos pais, tudo isso aumenta a vulnerabilidade. Então nós temos que ter um olhar para a criança nesse momento. Tem jeito da gente poupar os nossos filhos de passar por isso tudo? Não. Não tem. Ele vai crescer, é puberdade. Os pais, se precisarem, vão ter que se separar. Porém, o que nós queremos é trabalhar esses pais, porque no momento de separação, um olhar especial para aquela criança. Fazer uma separação de uma maneira que não fira tanto a criança, que não machuquem tanto a família. Nós temos que trabalhar com os pais que, quando eles forem mudar de uma cidade para outra, aquela criança vai entrar num turbilhão e ela vai precisar de um olhar especial. Nós não estamos pedindo para pôr a criança numa bolha, como muitos pais estão fazendo. O que nós estamos pedindo, o quê? É um olhar, ter uma preocupação, além de toda a preocupação que nós temos nesses momentos de transição, que aumenta a vulnerabilidade. Então, a primeira grande transição é quando a criança sai do seio da família e vai pela primeira vez para a escola. Isso é um momento de transição. Vocês já pensaram como é difícil para aquela criança enfrentar o mundo da escola? Não deve ser fácil. E eu admiro os professores quando fazem isso com uma maestria muito grande. Porque a criança, ela entra com medo. Então, é um momento de transição. E cada mudança dentro das faixas da escola, saindo do ensino fundamental, indo para o ensino médio, indo para a universidade, são momentos de transição. Eu me lembro, quando eu dava aula na universidade, eu pegava os alunos no primeiro ano, eu ia lá e falava com eles, porque é o momento que os pais baixam a guarda. Acham que o filho cresceu e tem que ir para o mundo. E eles se acham com a liberdade total e é a hora do grande problema, do uso abusivo de drogas. Então, todos esses momentos a gente tem que pensar. A prevenção começa na família e continua na escola. E a escola também terá que obter ferramentas para esta empreitada de prevenção.
Do mesmo jeito que a gente oferece o Educaê para os pais, nós oferecemos o Educaê para os professores. Para a mudança de comportamento dos alunos, vai acontecer. Mas quem primeiro vai ter que mudar? Os professores. Assim como as famílias disfuncionais podem causar sérios danos a seus filhos, a escola pode causar danos significativos nos alunos. Vocês já pensaram nisso? A responsabilidade de um professor, quando ele acha que ele só está entrando na sala de aula para passar conteúdo? Não é isso. Falar que o professor não vai educar, vocês concordam com isso? O professor educa, só que de uma maneira diferente. Cada um no seu quadrado. Os pais educam que jeito? Pegam seus 2, 3 filhos e educam 2, 3 filhos. Aquela educação ali, corpo a corpo, o tempo todo. E o professor? Ele vai inserir a criança no social, no todo. É ele que vai ter a responsabilidade de ensinar a criança a conviver com muitos e com diferentes. É parte da educação dele, sim. Só que ele não vai ensinar o básico de dentro de casa. Ele vai ensinar o básico de dentro da escola. A educação no social, a introdução na sociedade. É a primeira introdução. Então, esses professores têm muita responsabilidade. Assim como os pais podem detonar a criança, o professor também pode. Parceria família-escola, fusão, confusão? Não. Não é fusão e confusão. A parceria família-escola é uma coalizão. São 2 diferentes se unindo, cada um com o seu papel. Para quê? Na coalizão da identidade filosófica, moral e ética para a proteção e educação da criança e adolescente. O que está também na competência do professor é ensinar conteúdo. Que muitas vezes os pais estão cobrando tanto dos professores, querendo jogar tanta coisa nas costas do professor, que não sobra tempo para o conteúdo. E daí depois todo mundo reclama que os filhos não sabem matemática português. Não sobra tempo, porque os pais não querem fazer mais o básico. Então não é confusão que nós queremos coalizão. É mostrar papel. Pai, mãe, avó, tio, o seu papel é esse. Professor, o seu papel é esse. Cumpra-se. Você vai fazer as nossas crianças conviverem com o diferente, numa sala de 30 pessoas, não ter bullying, tudo. Isso é o professor que vai trabalhar, com a base que a família deu. Porém, o conteúdo não pode faltar. Porque a hora que faltar o conteúdo, uma sociedade não culta é uma sociedade que lá na frente não vai saber votar nos nossos representantes. Então, tudo tem o seu tempo e o seu lugar e a sua hora. A prevenção vem fazer esses apontamentos. Os jovens que começam a beber antes dos 15 anos têm 2 vezes mais chance de se tornar um abusador de álcool. Olha lá. E aonde que os nossos meninos estão aprendendo a beber? Muitas vezes dentro de casa. Com essa falsa, não é falsa, eu diria essa ditadura falando que, já que ele vai beber, que beba dentro de casa. Não é isso. Não pode. Jovens que começam a beber antes dos 15 anos têm uma chance 4 vezes mais de desenvolver independência química de álcool na vida deles. Então, existe a diferença entre o abuso e existe a diferença com a dependência química. É a experimentação, o uso, o abuso e a dependência química.
Isso tudo em comparação dos jovens que começam a usar o álcool após os 21 anos. Então, quanto mais a gente puder postergar, levar para frente a experimentação do álcool, melhor para os nossos jovens. Não estou nem falando das drogas ilícitas. Os nossos jovens estão analfabetos relacionais. A falta do não e o exagero do sim impede a criança de desenvolver um valor de relação com o outro. A atuação sobre os fatores de riscos e vulnerabilidade, alguns são fatores imutáveis, gente. Tem coisa que não tem jeito. Está aí na sociedade, nós não temos pernas e braços, não cabe a nós fazermos. Outros dependem de transformações sociais. Outros dependem de políticas que coloquem as situações e os problemas na agenda da prioridade. Porém, 4 elementos do vínculo social que ajudam a evitar o uso de drogas. Vínculo forte com os pais. Não sou eu que estou dizendo isso. É a ciência, são os pesquisadores. Compromisso com a escola. A escola tendo compromisso com as crianças, os pais tendo compromisso com as crianças. Envolvimento em alguma atividade espiritual ou qualquer movimento, qualquer crença, qualquer coisa que leve a pessoa, a criança ou adolescente em direção ao outro. E crença em valores positivos da sociedade. Criança que não tem esperança, morre. Se nós adultos estamos sem esperança, já vamos nos afundando nas tristezas, nos pânicos. Imagine uma criança que não tem estrutura. A família que não dá esperança para os seus filhos, a escola que não dá esperança para os seus filhos, nós teremos crianças com drogas. O que o Educaê quer? Jovens integrados consigo mesmo, com corpo e mente, com as pessoas com as quais ele se relaciona, com a sociedade e com o ambiente, ecossistema onde ele vive. Valorizando a disciplina, a gratidão, a religiosidade, a ética e a cidadania. É isso que nós queremos de um jovem, quando nós começamos a trabalhar com ele lá na prevenção, quando ele ainda é um bebê. Queremos que ele se torne um cidadão. Assim. É fácil esse caminho? Não. A responsabilidade é assunto meu. Aguinaldo falou muito bem. Eu só posso fazer aquilo que eu posso. É aqui e agora. Então, o que eu tenho que fazer, a responsabilidade é minha. A reciprocidade é assunto dele. Se você vai fazer, não sei. Isso é um problema seu. O eu sempre tem uma responsabilidade maior que todos os outros. Eu sou muito mais responsável do que o outro. O outro pode fazer, isso é um problema dele. Então eu tenho que assumir as minhas responsabilidades. Então precisamos trabalhar a prevenção, impedir que o dano aconteça. Nós temos que ir, se possível, na cidade tem que ter o grupo permanente e temos que ter também todo o programa de qualidade de vida, PQV aí família, PQV aí escola, se for possível. Prevenção universal. Quando der, fazer todo esse quadro. E quando não der, por onde começar? Chamo a atenção para vocês. Comecem pelas famílias. Aprendam a dar o curso Educaê. Comecem pelo curso de 15 encontros. É a melhor maneira. Comecem fazendo amor exigentinho com as crianças. Treinem. Porque a hora que vocês forem chamados para ir para as escolas, você já está com uma equipe de voluntários montada e treinada.
para fazer o Educaí Escola e entrar dentro da escola efetivamente. Não caiam na armadilha da impulsividade. Eu quero PQV aí escola. Ah, é? Você quer? Ok. Quem vai trabalhar com você? Ah, não tenho. Quantos voluntários você tem treinado para trabalhar a prevenção? Não tenho. Então como é que você vai? Você vai dar um curso para 60 professores e você precisa, num curso de prevenção, numa partilha, pode ser um pouquinho maior do que do curso de problema instalado. Você sabia que pode ser um pouquinho maior? Porque a partilha é diferente. Então, você vai pôr ali 12, 13 professores, você vai precisar de, no mínimo, ali, uns 5 voluntários. O professor gosta de trabalhar durante o dia, no horário de trabalho. Você tem voluntários para trabalhar nesse horário de trabalho? E eu não posso largar meu consultório para poder ir para 15 semanas durante o dia. Você tem uma equipe que está disponível a isso? Tudo isso a gente tem que pensar. Agora, a família é à noite, é mais fácil. Treine, forme. Depois a gente vai pensando em como entrar dentro das escolas mais estruturado. Tem que comunicar. O grupo que quiser fazer a prevenção tem que falar primeiro com quem? Com o seu regional. O regional comunica a equipe de prevenção nacional da FEAI. Se a cidade não tem nenhum grupo de amor exigente, então nós temos que começar a criar tudo isso. Por exemplo, lá em Sumaré, o procurador da Vara da Infância e Juventude se apaixonou pelo amor exigente e ficou sabendo por alguém que fez o curso com a gente. Ele veio com a equipe de 20 funcionários de dentro da prefeitura. Ele canetou lá e falou, ponha uma perua, eu quero que esses funcionários façam um curso de prevenção lá em Campinas com a Bernadette. Ok. E ele participou durante 15 semanas. Voltou para Sumaré e o que ele fez? Uma turma foi, ele já tinha escolhido mais ou menos os funcionários que ele queria, uma turma foi e está montando o grupo de prevenção para os professores, uma turma está montando o curso de prevenção para os pais, outra turma está montando sobriedade e outra turma está montando o problema instalado. Então, foi uma coisa planejada. Dá para fazer assim? Dá. Mas daí tem que ter um grupo suporte por perto. Campinas, Santa Bárbara e Americana estão dando esse suporte para a cidade de Sumaré. Porque eles começaram do zero ao mesmo tempo tudo. Tá? Então, tem jeitos. A gente acha soluções para tudo. O importante é a gente começar, de alguma maneira. Temos muitas cidades que estão trabalhando já com o amor exigente e prevenção de alguma maneira. Tem outros que eu ainda não sei e a gente vai indo. O mais importante de tudo isso é a gente trabalhar o quê? A espiritualidade. O maior fator de proteção. Em todos, da prevenção universal, que é a prevenção primária, para a prevenção seletiva, que é a secundária, e para a prevenção indicada, que é a terciária, ela tem que ser o tempo todo permeada pela espiritualidade. Em todos os campos, voluntários e com quem frequenta. Não tem outro caminho. É o nosso maior fator de proteção. E eu falo para Luiz Fernando que eu pareço que tem um comichão dentro de mim, né? Na hora que eu resolvo um problema, eu começo a ficar inquieta com outro. Até então, eu estava muito preocupada com os nossos cursos de prevenção. Conseguimos estruturar o Educaí. Daí, comecei a ficar preocupada com o amor exigentinho. Mas já estamos agora, Luiz Fernando liberou uma verba para a gente lá dentro da FEAE, para a gente construir através do professor Marcos, um professor mesmo, um pedagogo, muito bom, e ele está estruturando um manual de amor exigentinho. Então, ele está fazendo para 3 faixas etárias os 4 princípios do mês. Né? Então, está chegando aí, isso vai dar uma força, uma direção, um norte para quem trabalhar com amor exigentinho. Mas uma coisa está me incomodando agora.
Foi falado durante esse dia, ontem eu já conversei com a Arlete sobre isso, e quando eu tenho essa inquietação, vai acontecendo, eu vou encontrando os mesmos problemas durante o dia. E hoje, diversas vezes, nós falamos do problema do pai que descobre que o seu filho está iniciando o uso da droga. Se nós estamos trabalhando muito bem a prevenção, se nós estamos trabalhando muito bem o problema instalado, como trabalhar com esses pais paralisados ao descobrir que os seus filhos estão usando a droga? Hoje a Romina falou aqui, o Agnaldo falou em alguns momentos, que é o tempo que se perde ao perceber e ao tomar uma atitude, que a gente chama de prevenção seletiva. O que fazer, como fazer para que esses pais, que ainda não passaram pela prevenção inicial, universal com a gente, já estão lá com problema, com a batata quente na mão e não podem perder tempo. Então, eu acho que agora é a hora do nosso olhar. Não sei ainda como vou fazer, como a equipe nacional vai fazer e como vocês vão nos dar esse retorno. Começo a lançar para a plateia isso. Falei com a Arlete, Arlete, no próximo Sulão a gente tem que começar a pensar também nesse meio do caminho, nessa transição, né, entre a prevenção universal e a prevenção indicada, que é a terciária. Nós temos que começar a pensar na seletiva, na secundária. Como socorrer esses pais que estão paralisados e sufocados e não conseguem perceber ou tomar atitude aos primeiros sinais e sintomas. Então, é o nosso próximo passo. Essa é a nossa equipe, eu, Maria Lúcia Gil e Maria Isabel Mansoni. Grandes companheiras, meus braços, meus olhos, minhas pernas, elas são tudo. Eu só comunico o que elas fazem. Elas planejam, elas estudam, elas coordenam, elas são ótimas. Então, meu agradecimento aqui a essas duas grandes guerreiras para mim. Estou onde estou pelos caminhos e descaminhos que percorri. Você está aqui porque você tem uma história. Nós só estamos aqui porque Padre Haroldo teve uma história. Nós só estamos aqui porque Dona Mara teve uma história. E cada um em cima da sua história, cada voluntário em cima da sua história só está aqui porque teve caminhos e descaminhos. E vamos fazer dessa nossa vivência o nosso lema de vida. Foi o que o professor Ricardo falou. Vamos fazer a diferença nesse mundo. Rubem Alves. Estar no amor exigente é evoluir, descobrir e conhecer para se transformar. Vá com fé, mas leve a par, porque tem muito trabalho.